noite, amados irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria, tudo bem com vocês? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando a live interativa ministerial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vai, neste momento, viver uma grande experiência de diálogo, de amor e de partilha, para muitos celebrarmos a misericórdia de Deus e o poder de Deus em nossa vida de servos. Por isso te convido a erguer teus braços e glorificar o Senhor por estarmos aqui. Bendito seja o nome do Senhor, o Deus grande, o Deus poderoso que nos permitiu essa graça. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, porque o Senhor nos permite, pela Tua Palavra, estarmos aqui. Nós te glorificamos, Senhor, pelo poder da Tua Palavra em nossas vidas, por Tua Palavra ser como fogo, Senhor, que faz arder o nosso coração, porque Tua Palavra é a verdade que ilumina a nossa vida. Nós te bendizemos, Senhor, porque Tu és o centro de tudo, Tu és o Todo-Poderoso, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Nós te exaltamos, nós te bendizemos. E nesta hora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a você pedir a Deus essa graça, de que nesta noite a palavra dEle, a vontade dEle, faça arder o nosso coração e ilumine a nossa vida. Vamos juntos. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina a nossa vida. Tua palavra é como fogo que faz arder o coração. Traz a verdade, ilumina a nossa vida. Eu convido você a pegar a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 12, para nós juntos proclamarmos a palavra de Deus. Pega Romanos, capítulo 12. E nós vamos juntos pedir ao Espírito Santo que nesta palavra, neste versículo, o nosso coração
seja incendiado pelo poder do Espírito Santo. Você que já encontrou esta passagem, este versículo na carta de São Paulo aos Romanos, você pode pegar a tua Bíblia aberta e colocar sobre o teu peito e pedir o fogo do Espírito sobre mim, sobre você, sobre a tua história, sobre o teu chamado, sobre a tua missão. Pede o fogo do Espírito agora abrasador. Pede. A palavra de Deus é um facho de luz que ilumina os nossos caminhos. A palavra de Deus é a luz que ilumina todas as trevas das nossas vidas. Por isso que ela seja pregada, que ela seja anunciada, que ela seja cantada, que ela seja vivenciada, que ela seja guardada, que ela seja propagada, que ela seja vivida. A palavra de Deus seja vivida pelo poder do Espírito Santo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. E que espírito é esse? Que espírito é esse do qual São Paulo fala aqui, irmãos? É o Espírito que foi derramado em nossos corações. É o Espírito de Deus que nos ensina a viver toda a verdade. É o Espírito Santo que transforma a nossa vida. É Ele. Romanos 5. O Senhor nos fala também no versículo 5, como nós refletimos no ano passado. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nos foi dado, já temos o Espírito Santo. A esperança não engana, irmãos. Então, deixa a tua vida ser transformada por esse Espírito nesta noite. Porque o Senhor disse e cumpriu esta palavra. Jesus prometeu e o Pai nos enviou o Espírito Santo. Por isso Ele está sobre nós, Ele está em ti, Ele está em mim. Que esta palavra agora possa incendiar com fogo poderoso, como fogo ardente, o teu coração. Que nós possamos viver a verdade de Deus, repletos do Espírito Santo, cheios dele, cheios desse poder. Venha Espírito de Deus, venha Espírito Santo sobre nós. Derrama a tua unção agora, desse amor que transforma as nossas vidas, desse amor que liberta a nossa história. Venha Espírito Santo, fazendo com que tomemos posse daquilo que somos a partir do batismo do Espírito. Venha nos mostrar aquilo que precisamos ser a partir do momento que te experimentamos. Venha nos ensinar agora a voltar ao primeiro amor. Quantos de nós nos perdemos pelo caminho? Quantos de nós deixamos que o Espírito Santo de Deus fosse, eu diria assim, enfraquecendo dentro de nós? Na verdade, o Espírito Santo é forte e poderoso, mas nós fomos deixando que essa chama fosse apagando dentro de nós, colocando tantas coisas sobre ela, colocando tantas vontades, tantas vaidades sobre elas. As nossas escolhas foram ofuscando a ação do Espírito Santo em nossa vida. Por isso, nesta hora, eu te convido a tomar posse do poder de Deus e a deixar de novo ser transformado pelo Espírito Santo. Volta, filho, volta, filha, deixa a chama acender no teu coração pelo poder da palavra de Deus.
agora. Cantaralalabalaiô, Espírito Santo. Xialalabalaiô, daralabalaie, daralabala. Xialalabalaiê. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Ore suavemente no Espírito agora. Kirialalabalá, 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 Sholirilala, Kiriel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 
tua alma agora na presença do Espírito Santo. O desejo de voltar ao amor de Deus, o desejo de voltar ao primeiro amor, o desejo de ser cheio e viver segundo o Espírito de Deus. E a esperança não engana, pois o amor de Deus foi derramado. Corações que são tomados de alegria no Senhor agora. Alegria por nascer de novo da água e do Espírito. Pessoas que recordam do batismo sacramental e sentem no coração o sentimento de renascimento. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Você que vai sentindo esta alegria, vá rejubilando no Senhor. Vá bendizendo o nome dEle, porque Ele é bom e poderoso. Glórias a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Aleluia! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! Vamos aplaudir o Senhor Todo-Poderoso e sua bondade, e sua grandeza, e sua graça em nossas vidas. Aleluia! Irmãos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui acompanhando por outro aparelho, que alguns irmãos estão aqui conosco, já muitos irmãos
pouco mais de 70 pessoas já estão acompanhando esta transmissão, mas ainda muitos irmãos devem chegar aqui em nome de Jesus para acompanhar esta primeira live interativa dos ministérios da Diocese de Camaçari e hoje o Ministério de Pregação. Amém? Então vamos conversar um pouco, vamos bater um papo, vamos avançar para que esse tempo ele seja muito bem utilizado naquilo que Deus preparou para nós nessa noite. Amém? Vamos juntos. Eu coloquei uma apresentação aqui, creio que eu consiga junto com vocês acompanhar. Eu deixei algumas frases importantes do conteúdo de formação também para a gente poder introduzir este momento interativo. Todos somos chamados a dar aos outros o testemunho explícito do amor salvífico do Senhor, que dá sentido à nossa vida. Aquilo que descobriste, o que te ajuda a viver, o que te dá esperança, isso é o que devemos comunicar aos outros. A nossa imperfeição não deve ser uma desculpa. Então, nesse primeiro momento, nós já queremos falar um pouco sobre essa realidade do chamado de Deus em nossa vida ministerial. Você que é membro do Ministério de Pregação, que é aspirante do Ministério de Pregação, ou você que exerce outros ministérios no grupo de oração, mas que também prega, que também exerce a pregação, é muito importante você ter esta consciência do seu chamado, do chamado de Deus na sua vida. E Ele está dizendo que as nossas imperfeições não podem ser uma desculpa para não exercermos a missão ao qual o Senhor nos chamou. Amém, irmãos? E o exercício do ministério de pregação exige de nós algumas práticas importantíssimas para o êxito da nossa missão. Nós não podemos dizer, sou pregador e aqui tem uma palavra de Deus, né? É o suficiente, então pegou a Bíblia e tal e vou pregar, simplesmente isso. Muitos irmãos, até não com o objetivo de crítica, mas com o objetivo de partilha mesmo, tem uma conversão, um momento de conversão em sua vida, e aí rapidamente já estão com a Bíblia em mãos, já saem pregando, mas sem ainda uma base, sem ainda uma espiritualidade estruturada em Deus para o exercício do ministério. Então é muito importante a gente ter atenção a alguns passos. A prática da oração pessoal na vida do pregador é algo essencial. Essencial. Oração pessoal. Sem oração pessoal não se tem intimidade com Deus. E sem intimidade nós não conseguimos transmitir o que é dele para o outro. Quando nós pregamos, nós transmitimos para o próximo aquilo que Deus quer que nós falemos e não aquilo que eu quero falar, tá certo? Leitura diária das Sagradas Escrituras. É preciso uma intimidade. Leandro Rabelo, que é o coordenador nacional do Ministério de Pregação, ele dizia algo muito importante na última pregação do nosso congresso online. Ele dizia que muitos pregadores recebem vários apelidos, né? Pregador de fogo, pregador labareda, né? Pregador profeta, e assim vai dizendo vários adjetivos para caracterizar pregadores, né? Mas ele dizia algo muito interessante que eu guardei no meu coração, que todos nós pregadores pudéssemos ser chamados não de tantos outros adjetivos, mas de pregadores bíblicos. Pregadores bíblicos. Se nós não tivermos intimidade com a palavra de Deus, não tivermos a leitura diária, não estudarmos a palavra de Deus, não será possível que a nossa pregação seja cada dia mais efetiva dentro daquilo que é o pedido de Deus, que é a vontade de Deus que eu anunciei. Da mesma forma, nesse mesmo congresso, ainda agora recentemente, o João Cláudio Rufino falava sobre o estudo das Sagradas Escrituras. Ele disse que para ser um pregador não tem como fugir disso. Não tem como fugir. É necessário estudar. Temos que estudar. Se não estudarmos, não temos como dizer que a nossa pregação será efetiva. Não tem como fugir.
E eu também não posso confundir elementos da prática da oração pessoal, ou seja, da Lectio Divina, coisas que eu absorvo de Deus na Lectio Divina. Nem tudo é para ser pregado. Muitas vezes, na nossa oração pessoal, Deus fala conosco, fala comigo, coisas para o meu coração, para a minha vida, para a minha relação com aquela palavra. Mas eu preciso ter atenção para que eu pregue a palavra de Deus. Sim, claro que na oração pessoal nós vamos escutar muito do Senhor também para anunciar aos outros, mas entender que a Lectio Divina é um momento de oração com a palavra em caráter pessoal, eu e Deus. Então eu não posso me apegar somente a isso e deixar de estudar as Sagradas Escrituras para trazer realmente na pregação toda a realidade do contexto daquela época onde aquele texto bíblico foi escrito e todas as demais realidades que precisam ser proclamadas acerca da palavra de Deus antes mesmo de trazê-la para o nosso tempo, para a nossa vida dentro dessa mesma pregação. Amém? Então, estão compreendendo? Está sendo claro até aí? Eu não estou conseguindo ver vocês aqui porque o celular está de costa para mim, né? Mas tem uma pessoa aqui, uma secretária, que vai estar me assessorando, me ajudando, inclusive, no momento de alguma possível pergunta, tá certo? A imagem também está ok, vocês podem ir colocando aí alguma mensagem informando como que está, tá bom? A formação extremamente necessária para o pregador, e aqui não é uma formação, na verdade é um bate-papo, é uma live interativa, mas a formação é um caminho para quem quer exercer o ministério. E a missão, que é assumir o chamado que Deus nos fez. Amém? Vamos lá. E o Senhor nos envia às aldeias vizinhas para que eu pregue também lá, pois foi para isso que eu vim. Isso Jesus fala em Marcos 1,38. Mas nós também somos chamados e enviados por Deus a pregar aonde Ele nos manda. É essencial sempre receber o envio de quem nos constituiu, observando a esfera da nossa atuação. O pregador não envia a si mesmo. E aqui eu já quero trazer um tópico importante dessa live interativa, que é as dimensões do envio. Irmãos, alguns esclarecimentos são importantes a gente ter a respeito disso, né? O pregador ele não se auto-envia, da mesma forma que nenhum servo de movimento ele se auto-envia. Na verdade, dentro da Igreja de Deus, nenhum servo deve se auto-enviar. Até mesmo os sacerdotes que vão para uma determinada paróquia, eles são enviados pelo bispo para aquela missão. Então nós, quando saímos do nosso grupo de oração para pregar em um outro grupo de oração ou para um outro grupo de oração, trazendo essa característica atual de estarmos pregando nas nossas próprias casas, mesmo assim o envio é necessário. Eu vou estar entrando na realidade daquele grupo de oração por meio das redes sociais, mesmo não indo àquela cidade, mesmo não indo àquela localidade, mas eu estou entrando naquele grupo de oração para pregar a palavra. Então, mesmo sendo para pregar nas lives que os grupos de oração têm realizado, é preciso o envio. E quem envia o pregador, hoje falando com o Ministério de Pregação, quem envia o pregador é o coordenador do grupo de oração. Então, interessante que o coordenador do Ministério de Pregação do grupo pode fazer o caminho de convite daquele pregador, pode ver a disponibilidade. Depois que tem a disponibilidade do pregador, o coordenador do grupo que quer convidar é que vai entrar em contato com o coordenador do grupo daquele pregador. Então o envio ele vai ser pedido de coordenador de grupo para coordenador de grupo. Ficou claro isso? Muito importante que haja essa bênção de envio, tanto para uma questão de comunhão fraterna, como para uma questão também de oração. Importante que o coordenador do grupo ao qual aquele pregador pertence, ele saiba que aquele servo está em missão e esteja orando por ele, intercedendo por ele para aquela missão ser bem sucedida. Algo muito importante: você quer convidar uma pessoa para pregar, um missionário, um servo de uma comunidade, ou um servo de uma paróquia, um membro da igreja, para pregar no seu grupo de oração, mas ele não é membro de grupo de oração.
ou você não sabe como está a caminhada dele no grupo de oração ao qual ele pertencia ou pertence, entre aspas. Bom, qual é o primeiro passo nesse caso? O primeiro passo não é você sondar o pregador diretamente com ele, não é sondar a disponibilidade dele. O primeiro passo é você sondá-lo com o coordenador diocesano dele. No caso, vamos aqui entender. Se essa pessoa que você convidar é da nossa diocese de Camaçari, você vai entrar em contato com o coordenador do grupo mais próximo daquela pessoa, ou o grupo que você supõe que ele participa, ou que ele esteja participando, enfim. Por quê? Mas tal pessoa sempre foi de grupo de oração, João sempre foi de grupo de oração, mas aí faz muito tempo que você não vê João nas formações, que você não ouve notícias de João, e você de repente ouviu João pregar há 2 anos atrás, e aí você diz, poxa, João prega muito bem, aquele João tal, e aí você quer convidá-lo para a sua live, para a sua reunião de oração. Muito interessante que antes, por ter muito tempo que você não viu João, você entra em contato com o coordenador daquele grupo de oração ao qual ele participa, ou você pensa que ele participa. Você conhece, João, como é que está? Então, como é que ele está pregando, ele está participando do grupo? Porque eu tenho o desejo de convidá-lo para pregar aqui, mas eu primeiro quero ver como está a comunhão dele conosco, com a renovação, com o movimento, com o grupo, enfim. Então aí você fez uma sondagem, evitando que você convide primeiro o pregador e aí gere uma situação delicada depois, caso ele não tenha o envio. Porque se o pregador não tem envio, é melhor que você não o acolha pregando no seu grupo. Amém? Ficou claro isso? Se o pregador não tem envio do coordenador dele, não tem envio, digamos assim, do líder da comunidade de vida que ele participa, não tem envio da paróquia dele, do pároco dele, enfim, de alguma instância que seja, é melhor que você não o acolha, porque não está tendo comunhão aí, tá certo? E se for de outra cidade, de outra diocese, esse pregador, se for da Renovação Carismática, nós vamos fazer contato com o coordenador diocesano do Ministério de Pregação, o presidente da nossa diocese vai fazer contato com o presidente daquela diocese ao qual a gente quer convidar aquele pregador, para que haja essa sondagem e tendo a segurança de que essa pessoa está seguindo as diretrizes, ela vai ter a liberdade de pregar, então o convite pode ser feito a partir daí. Só quando temos muita segurança de que aquele servo está nas diretrizes do movimento, nós podemos então até sondar a disponibilidade primeiro, para depois pedir o envio. Tudo ok aí? Como? Uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Quando o pregador é chamado para uma pregação em sua comunidade, é necessário o envio do coordenador ou em outra paróquia? Bom, quando o pregador é chamado para uma pregação em sua comunidade. Não, se a pregação, aqui eu vou falar sobre grupo de oração, a pregação em grupo de oração, tá bom? Da Renovação Carismática. Se o pregador, ele vai pregar no seu próprio grupo de oração, não é necessário o envio, né? Não é necessário, ele já foi convidado provavelmente pelo núcleo, em comunhão com o núcleo. Então o pregador vai pregar no seu próprio grupo de oração, não necessariamente precisa desse envio. Ah, David, mas aí ele foi convidado para fazer uma reflexão numa celebração da palavra, no novenário. Também não necessariamente precisa desse envio, porque ele é servo daquela comunidade, membro do grupo de oração, mas servo também daquela comunidade. Então não necessariamente um envio, porque ele não vai sair, né? Quando ele sai, ele é enviado. Mas quando ele está pregando na sua própria casa, ele está. Então não necessariamente precisa ser enviado. Ficou claro, Bruna? Deus abençoe. Bom, então aí fizemos esse contato, a sondagem, está tudo ok, pode entrar em contato com o pregador. Caso contrário, é melhor que nós procuremos uma outra pessoa para fazer a pregação, se não tiver envio. Aí uma realidade, a Renovação Carismática hoje tem diálogo com muitas comunidades renovadas, a nossa diocese tem se aproximado muito nesse sentido das comunidades renovadas e tem tido comunhão. Mas se aquele pregador, ele porventura, ele veste a camisa, digamos assim,
de uma determinada comunidade, ele participou de um encontro de uma determinada comunidade, mas ele não tem realmente uma aliança ainda com aquela comunidade, ele não tem um caminho, né? Ele não tem um envio daquela comunidade ou daquela fraternidade, enfim, ainda não tem esse envio. Então ele não pode dizer que ele está pregando em nome daquela fraternidade ou daquela comunidade renovada, porque ele ainda não tem o envio como servo, ele está iniciando ainda, ele está conhecendo aquela comunidade, digamos assim. Então é preciso ter muito critério, muito cuidado, porque se o pregador ele está solto na paróquia, ele está solto na igreja, ele está pregando muitas vezes em nome dele mesmo, se auto-enviando. Não estamos dizendo que ele não vai pregar a palavra de Deus, muita atenção, tá? Mas é importante que este servo esteja ligado a algum movimento, esteja ligado à igreja de alguma maneira para ele ser enviado, porque onde está a base de preparação dele para anunciar a palavra de Deus, né? Importante que a gente se pergunte isso. Creio que ficou claro essa questão das instâncias de envio, não é isso? Tudo ok? Então, uma outra coisa importante, né? O pregador vai pregar no seu próprio grupo de oração. Isso eu ia falar no final, mas já vou trazer agora. Vai pregar no seu próprio grupo de oração. Precisa se apresentar? Não necessariamente. Não necessariamente. Quase que eu posso dizer que não precisa você se apresentar se você for pregar para o seu próprio grupo de oração, tá bom? Se você percebe que naquela noite de reunião de oração tem muitas pessoas novas no grupo de oração, tem pessoas de fora, você até pode se apresentar. Mas tem vezes que vai uma pessoa naquele grupo de oração, você sabe que ela sabe o seu nome, sabe que ela mora ali, apesar de ser a primeira vez que ela vai no grupo de oração, mas ela já te conhece. Então não precisa você ter não perder esses minutos se apresentando para pregar, tá bom? Você já pode entrar com a pregação porque você é conhecido ali, tá bom? É um detalhe importante. Mas quando você sai, você foi enviado para pregar em outro grupo de oração, então aí você se apresenta. Inclusive, muito importante, se você é servo da renovação carismática e você vai pregar em nome da renovação carismática, pregar como servo do movimento, diga o nome do seu grupo de oração. O dia que ele se reúne é importante as pessoas saberem. Todas as sextas-feiras eu estou no meu grupo de oração Adoradores do Pai, vivenciando uma experiência de um novo Pentecoste, um novo avivamento do Espírito Santo na minha vida, e lá o fogo aquece, faz arder o coração pela palavra de Deus, né? Na apresentação você pode fazer questão de falar do seu grupo de oração, tá bom? Amém. Vamos lá, dar mais uma avançada aqui. Vamos passar aqui esse slide. O Ministério de Pregação é um serviço ao grupo de oração. Eu sei que nós não pregamos somente no grupo de oração. A pregação ela é exercida na igreja como um todo. Mas nós estamos falando dessa realidade ministerial. A renovação carismática ela divide essa questão dos serviços como ministérios dentro da igreja. Então, o ministério é justamente isso. É um caminho de missão, né? É como se eu tivesse sido chamado por Deus para exercer algo, né? O ministério é um exercício missionário, digamos assim. Então é importante que eu compreenda que ele é um serviço ao grupo de oração ou à igreja como um todo. Como nós estamos falando de renovação carismática, nós vamos falar sempre focados em grupo de oração, tá bom? Então a RCC, a partir do final de semana de Luquezzi, que a nossa identidade não se perca. No final nós vamos falar um pouco sobre esse aspecto da identidade da RCC. Tem uma pergunta? Vamos ver aqui o que é que meu presidente Milton quer falar. Ele? Em que momento da minha pregação eu posso dirigir a assembleia dizendo você e dizendo nós? Ah, sim, muito interessante. Em que momento da minha pregação eu posso me dirigir à assembleia dizendo você ou dizendo nós? Muito interessante esta pergunta do nosso presidente Milton. Oi? Tem outra?
Boa noite. Com quanto tempo de antecedência faz o convite ao pregador? Bom, essa pergunta é de Malvione, lá de Dias Dávila. Interessante que se for para pregar numa reunião de oração do grupo, pelo menos uma semana de antecedência, tá bom? Se for para pregar num encontro grande, você precisa pelo menos um mês antes convidar esse pregador, se for um encontro aberto, tá bom? E se o pregador for um pregador que você sabe que tem a agenda um pouco cheia, é bom sondar bem antes. Quem sabe até 6 meses antes. Tem pregadores que a gente só consegue agendar de um ano para o outro, ou de 2 anos até. Depende muito dessa realidade. Mas, falando da realidade de grupo de oração, uma semana antes é interessante que a gente faça esse convite. Por isso que a recomendação que o núcleo já tenha o discernimento da moção, que vai ser pregada com uma semana de antecedência, para que após o sim do pregador, após toda a realidade do contato, do envio, as moções já sejam passadas para esse pregador, pelo menos aí com 5, 6 dias de antecedência, uma semana vamos considerar após os trâmites do sim da comunicação. Tá bom, Malvione? E a pergunta do Milton. Bom, irmãos, a pregação, até respondendo uma pergunta do Gilson também, lá de São Sebastião, a pregação do grupo de oração é pregação querigmática. Nós pregamos o anúncio de Jesus Cristo, né? E nós falamos sobre os querigmas, os passos desse querigma, né? Então nós falamos sobre o amor de Deus, sobre o pecado, sobre a salvação, fé e conversão, sobre o Espírito Santo e sobre comunidade. Então falamos sobre os querigmas. E cada pregação ela vai estar ligada de alguma maneira mais forte a um determinado querigma. Então, se você recebe um tema para pregar, algumas vezes o núcleo já diz qual é esse querigma. Outras vezes o pregador vai discernir dentro do texto bíblico, vai discernir dentro do tema qual querigma aquela moção está mais próxima. E você vai focar naquele querigma, se é salvação, se é pecado, se é amor de Deus. Isso tem que ficar muito claro dentro da pregação, amém? Alguns temas conseguem até mesmo atingir a transição de um querigma a outro, e você pode, não é um problema você também pregar e acabar falando de 2 querigmas, mas é importante que foque um deles para que aquela noite ela tenha o tema bem trabalhado, tenha ênfase. Sobre essa questão de quando me dirigir à Assembleia com nós. É sempre bom que você diga nós, quando aquilo que você vai falar, aquilo que você vai pregar, pode parecer muito forte. É bom que você se envolva, porque a pregação ela não deve ser acusativa, certo? A pregação do querigma não deve ser acusativa. No grupo de oração, eu não posso usar aquela pregação pesada, que fica ali o tempo todo dizendo que não vai pelo amor, vai pela dor, né? E que Deus castiga aquele que não faz a sua vontade, e assim sucessivamente. A pregação de grupo de oração, ela é uma pregação que deve trazer as pessoas, fazer com que elas tenham o desejo de se aproximar de Deus e não o medo de Deus. Preciso ter muito cuidado com isso. Até quando eu prego sobre o pecado, é preciso ter caridade para pregar, né? E principalmente nesse tema, é muito importante que ao lançar algumas palavras, algumas frases do meu roteiro, da minha pregação, que eu tenha o cuidado de me colocar ali, nós, né? Falar em nós, tá bom? Quando falar você, é muito importante quando, de repente, na Assembleia, você focou numa pessoa, mesmo que você não aponte para ela, mas o seu olhar se direcionou e Deus mandou você falar olhando ali para aquela pessoa, você vai profetizar. Então diga você, pode dizer, vai profetizar na vida daquela pessoa, vai profetizar para a Assembleia, né? Você diz vocês, Deus hoje me enviou a vocês para dizer isso, isso e isso, e aí você vai proclamar para aquele povo aquela palavra que Deus mandou dizer àquele povo. Então aí você se dirige como você, amém? Então eu creio que é isso, meu presidente, amém? Vamos lá. Todo servo do Ministério de Pregação deverá estar participando regularmente
oração. Você recebe do Ministério de Pregação, mas o meu grupo é assim. Tem um detalhe importante que eu quero trazer aqui agora, né? O seu grupo de oração tem feito as lives, tem feito reunião de oração online, sim ou não? Porque grupo de oração é semanal, amém? Deixa eu ver aqui como está aqui. É semanal o grupo de oração. E aí o seu grupo de oração está fazendo? Está, David, tudo ok. Não está, pelo menos, por quê? Porque não tem essa estrutura, as pessoas têm dificuldade com as redes sociais. Então é importante que pelo menos aqueles que têm acesso participem de uma reunião de oração do grupo mais próximo, tá bom? Mas se o seu grupo de oração tem feito as lives, você não tem estado focado no seu grupo de oração e tem participado de lives de outros grupos, live de Frei Gilson, live de Tony Alisson, live da Canção Nova, isso e aquilo, mas o seu grupo de oração você não participa dele. A live do meu grupo de oração é fria, o fogo não aquece, o povo é uma live que é meio assim, arrastada, não tem unção. Não tem unção porque você não está lá. Vá você para a live do seu grupo de oração e leve a unção ali para dentro, porque o Espírito Santo está em você. Então você precisa ajudar o seu grupo de oração a ser incendiário. Não deixe o seu grupo de oração. Muitos servos experientes da renovação carismática têm tido essa prática, de deixar o seu grupo de oração de lado, porque é como se já tivesse achado que não tem jeito. Meu grupo de oração não tem futuro, meu grupo de oração é muito frio, o povo atrasado. O que você tem feito para mudar o seu grupo de oração? Meu querido, minha querida, valorize essa Jerusalém onde Deus te colocou e transforme essa cidade, transforme essa Jerusalém pela força do Espírito que está em você. O seu grupo de oração deve ser uma prioridade. Lógico que depois que você participou da reunião de oração no seu grupo, você pode sim, claro, pode acompanhar quantas lives você tiver tempo, quantas você quiser, mas a prioridade é a live do seu grupo de oração. E quando se trata de ministério, irmãos, você precisa também ter um ministério como prioridade. Todos que me conhecem sabem que eu comecei na renovação carismática como ministro de louvor. Meu ministério sempre foi a música. E eu comecei a fazer um caminho com a pregação, tem um caminho longo que a gente veio percorrendo aí ao longo de aproximadamente 6 anos. E hoje, assumindo a coordenação do Ministério de Pregação, eu não abandonei a música, mas eu precisei priorizar a pregação. Então, eu priorizei o Ministério de Pregação nesses 2 anos devido à coordenação diocesana. Quando eu estive coordenando esse mesmo ministério também, no grupo de oração, eu precisei priorizar a pregação no meu grupo de oração. Não abandonei a música, mas priorizei a pregação. Então eu vou saber que no grupo de WhatsApp, eu vou saber que se vai ter uma formação. Qual ministério que eu vou priorizar? O ministério ao qual fui chamado naquele tempo. É lógico que o servo da renovação carismática, quanto mais ele se abre ao chamado de Deus em sua vida, mais Deus vai usar. Isso é natural. E às vezes Deus chama em mais de um ministério. Você recebe outros chamados. E é importante que você saiba priorizar o chamado daquele tempo na sua vida. Escute Deus e Deus vai te orientar, tá bom? Bom, deixa eu tomar uma água aqui rapidinho. O papel do coordenador do Ministério de Pregação no grupo de oração, isso é muito importante, irmãos. Cadê os coordenadores de pregação? Estão aqui na live. Estou vendo aqui 92 pessoas. Só coordenadores são mais de 30 de pregação, né? Creio que todos estão aí. Na verdade, nem todos os grupos têm representantes, mas pelo menos 26 grupos têm representante do Ministério de Pregação. 25, 26 grupos. Outros grupos estão tendo esse ministério representado pelo próprio coordenador do grupo de oração, até que o grupo seja mais estruturado. Mas enfim, o papel do coordenador do ministério no grupo de oração não se resume a gerir a escala para a pregação. Muitas vezes o coordenador do ministério no grupo, ele faz a escala e ele faz só isso.
né? Também prega, né, no grupo de oração, se encaixa ali na escala de alguma forma, mas entende que vai passar 2 anos só fazendo isso como coordenador da pregação no grupo. E não é só isso, né? O coordenador do ministério no grupo de oração precisa pastorear os pregadores. Precisa ter um olhar clínico sobre aquelas pessoas que estão fazendo formação na perseverança e que têm um chamado de repente a esse ministério. Você precisa ser pastor também dessas ovelhas e trazê-las para esse caminho, né? Nunca rejeite uma pessoa no ministério. Mas veio uma pessoa te procurar, né, discernido pelo ministério de pregação, e você, porque você também acha que ela não tem carisma para o ministério, você acha uma maneira, nós, né? Vamos dizer nós, viu, Milton? Nós achamos uma maneira de desprezar, mas não pode, não temos o direito de desprezar ninguém. Não podemos pré-julgar que aquela pessoa não seja capaz, depois da formação, ela não seja capaz de pregar a palavra. Eu não imaginava que eu pudesse estar aqui nessa live um dia falando com vocês, que eu um dia pregaria a palavra de Deus, que eu um dia estaria tocando em público, servindo em público, com o que eu era quando eu era adolescente, né? Não vou trazer aqui um testemunho agora, mas eu posso com certeza partilhar que eu não me veria fazendo essas coisas. Mas Deus capacita aqueles que Ele chama. Lógico que nem todos serão pregadores. Então, é importante que você pastoreie, acompanhe, ajude a pastorear, ajude o coordenador do grupo de oração a pastorear, principalmente as ovelhas do ministério de pregação ou aspirantes a esse ministério. O coordenador do ministério de pregação no grupo de oração também deve formar grupos de estudo, principalmente nas circunstâncias atuais, que você pode não fazer, você pode não montar um grupo de estudo com todos os pregadores, mas pode formar pequenos grupos, 3, 2, 3, eu diria 4. Quantas pessoas você achar melhor como coordenador? Você vai avaliar quantos pregadores, quantos aspirantes tem no seu grupo de oração e montar grupo de estudo. Daqui no final nós vamos falar sobre alguns materiais, eu vou precisar avançar um pouco por causa do tempo da nossa live, né? Eu vou falar algumas coisas sobre isso que você pode explorar nos grupos de estudo. Se for assim pelas redes sociais. Quando nós pudermos voltar à realidade presencial, o coordenador do Ministério de Pregação no grupo também deve formar nas apostilas do ministério, tá bom? Prezar pela palavra de Deus no núcleo do grupo de oração. Você, como coordenador do Ministério de Pregação, você é membro do núcleo. Então, quem é o guardião da palavra de Deus? Quem deve prezar pela palavra de Deus no núcleo? Principalmente o coordenador da pregação. Concorda comigo ou não? Porque nós não pregamos as nossas palavras, nós pregamos a palavra de Deus. E a Bíblia contém a palavra de Deus. Então nós devemos prezar por ela. Não se pode sair de uma reunião de núcleo de grupo de oração sem um texto bíblico discernido, sem uma profecia bíblica, sem uma palavra de Deus. Eu diria que talvez tenhamos sido muito vazios ali, entre aspas, para não termos escutado uma profecia ou não termos discernido um texto bíblico. E isso tudo, irmãos, acontece pelo poder da oração. Deus é quem revela. Não adianta você pegar sua Bíblia, folhear sua Bíblia e querer achar um texto bíblico ali. Vamos ver se esse se encaixa para pregar essa semana. Não é assim. O núcleo de oração precisa rezar, precisa clamar o Espírito Santo. E na hora da escuta profética, irmãos, no núcleo de oração, o ciclo carismático tem que acontecer no núcleo do seu grupo de oração. Não vou entrar nesses méritos agora, mas falando sobre a palavra, no momento da escuta profética, é ali que Deus vai revelar. Pode ser que você não saiba onde fica aquele texto bíblico, mas você vai se recordar do texto e você vai dizer aquele versículo. A pessoa que está tomando nota, seja você coordenador da pregação, seja o secretária do grupo de oração, vai anotar e vai também se encarregar, o coordenador da pregação se encarrega de localizar aquele texto. Essa palavra está aqui em Ezequiel, capítulo 37, os ossos ressequidos. O Senhor me deu a visão dos ossos secos, enfim, e ali o Senhor recobrando a vida, e aí o irmão vai lá e
vai procurar onde é esse texto, é Ezequiel, o profeta Ezequiel, capítulo 37, ali já tomou a palavra de Deus dentro do núcleo de oração. Então, seja guardião da palavra de Deus, você que é coordenador desse ministério. Então, o fiel leigo, essa palavra aqui do Papa João Paulo II, ele não pode nunca fechar-se em si mesmo, isolando-se espiritualmente da comunidade, mas deve viver num contínuo intercâmbio com os outros, com um vivo sentimento de fraternidade. O ministério de pregação também não deve ser um ministério isolado no grupo de oração. O pregador não deve viver isolado. É por isso também, em consequência disso, que esse ministério às vezes cresce de uma maneira muito lenta dentro do grupo de oração. Eu pergunto aqui àqueles que estão nos acompanhando, tem vezes que você se sente cansado, sim ou não, de no seu grupo de oração você pregar de 15 em 15 dias praticamente. Tem pessoas que pregam quase toda semana, porque esse ministério não cresceu no seu grupo de oração. Então é preciso que o pregador não caminhe sozinho. Forme comunhão com o seu coordenador diocesano, você que é coordenador de ministério no grupo de oração. Se aproxime do seu coordenador diocesano ministerial. Você que prega e tem uma experiência já nesse ministério, procure olhar ali no seu grupo de oração com um olhar de pastor também, para ver aqueles que são chamados a exercer. Não fique sozinho nesse ministério, né? Procure viver a comunhão. E o ministério de pregação também não caminha só. Na reunião de oração, os ministérios precisam caminhar juntos, intercessão, música, pregação. Todos os ministérios precisam caminhar juntos ali, para que a graça de Deus aconteça. Amém? O pilar do ministério de pregação, a nossa base de sustentação é a palavra de Deus, a luz do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso. Vou passar também aqui. Quero trazer um reforço sobre isso. Pregar ou profetizar. Muitas vezes pregadores são apelidados de profetas, não é? Profeta do Altíssimo, profeta de Deus, e vai dizendo. Bom, pregação é um ministério, um serviço. A profecia é um dom carismático. No exercício do ministério de pregação, eu profetizo. Se eu tenho esse dom carismático de profetizar. Amém? E é muito importante que o pregador seja aberto aos carismas, aos dons do Espírito Santo. De um modo especial, o dom de profecia, mas também o dom da palavra de ciência, da palavra de sabedoria. No exercício da pregação, esses três carismas são muito importantes de serem vivenciados, de serem ali durante até mesmo o exercício da pregação mesmo. Não só na vida do pregador, na sua caminhada, mas eu diria de forma geral, é importante, tá bom? Que o pregador se abra aos carismas. Então, nem todo pregador, eu vou dizer, nem todo aquele que profetiza, digamos assim, né, na reunião de oração, na reunião do núcleo, são pregadores, mas podem profetizar. Entendem isso, irmãos? Por quê? Porque tem o dom da profecia. E nós sabemos que a profecia, ela é sempre na primeira pessoa. Quando eu profetizo, é Deus falando através de mim. Ele usa os meus lábios. Então você se coloca ali na pessoa de Deus para falar, né? Eu estou derramando o meu espírito. Então tem pessoas que ficam com medo de profetizar e diz assim: Deus está dizendo no meu coração que está derramando o Espírito dele aqui. Sim, aí você revelou uma palavra, mas você não profetizou porque você não falou na primeira pessoa. Eu estou derramando sobre vocês o meu Espírito. Isso é profecia. Então é importante que fique claro isso, né? Ministério e dom carismático. Eu utilizo os dons, eu exerço os dons, né? Coloco em prática os dons no exercício do ministério de pregação. Como quando eu estou conduzindo oração também, o ministro de louvor,
ele acaba utilizando os carismas, tá certo? Bom, a pregação nas mídias sociais, esse é um tópico, um dos mais importantes dessa live interativa. Se tiver alguma pergunta até aí, irmãos, podem ir fazendo que a gente está atento ali, tá bom? Tempo de preparação para a pregação, antecedência do convite, já foi a resposta da pergunta de Malvione, está ok sobre isso, né? Necessidade de estudo constante da Sagrada Escritura, porque aí Malvione, continuando a responder aquela sua pergunta, o pregador, quanto tempo ele tem para se preparar para a pregação, né? Então, importante que o pregador ele não estude só quando for pregar. O pregador precisa estar constantemente estudando a palavra de Deus. O pregador não pode se confessar só quando for pregar, né? Ele tem que se encontrar em estado de graça. O servo precisa estar pronto, preparado para o anúncio. Então isso é muito importante. Tem pessoas que recebem um chamado para anunciar a palavra de Deus e demoram de dar resposta porque está em pecado, porque não está em condição de pregar, porque não está bem com Deus, e aí fica aquela situação delicada para o coordenador do ministério gerenciar isso. Pregadores que não estão prontos para o anúncio, né? Lógico que todos nós pecamos, todos nós temos momentos de fraqueza em nossas vidas, mas é importantíssimo que eu esteja buscando a reconciliação com Deus e a intimidade com Ele e com Sua palavra o tempo todo, não só quando eu for chamado a pregar, tá certo? Bom, a pregação querigmática, ela deve ser querigmática, a pregação deve anunciar Jesus Cristo. Ela deve ser uma pregação impactante, mesmo sendo uma pregação por meio das mídias sociais. Objetiva, principalmente porque o tempo é curto. Não gaste tanto tempo com apresentações, não gaste tanto tempo ministrando orações de poder, até porque esse não é algo que, entre aspas, deve estar dentro da pregação. Tem pregadores que costumam fazer 2, 3 orações de poder antes de começar a sua pregação. Reza a cruz sagrada, reza o Efésios, a armadura do cristão, vai lá, reza o Magnífica, e enfim, vai fazendo várias orações antes da pregação e não dá tempo para isso. Numa pregação de reunião de oração, não dá tempo. E até em encontro também. Sim, que você tenha um momento de oração para quebrar ali qualquer situação que possa querer se levantar, mas creia que você tem uma intercessão que deve estar de prontidão, que você já veio ali na autoridade do Espírito, Deus já está em ti e vai te usar. O mal não vai superar o poder de Deus. Então é importante que a gente também não gaste tanto tempo com isso, amém? Seja objetivo e leve a mensagem ao qual você foi chamado a proclamar. Respeitar o tempo concedido a você, pregador, naquela live, porque principalmente pelo Instagram é 1 hora de transmissão. Hoje a gente está fazendo pelo Facebook, temos um tempo até mais para poder fazer a live, estamos já chegando a 1 hora de live aqui, mas eu posso dizer que pelo Facebook não tem interrupção, mas pelo Instagram tem. Então já estava para cair aqui minha live, né? Então se o grupo de oração te deu 15 minutos ou 20 minutos, faça naquele tempo, o tempo que te foi concedido, para que não caia a transmissão e acabe tendo que voltar numa outra transmissão ao vivo, e aí já se perdeu muitas pessoas, porque muitos não voltam mais, tá certo? Porque é importante adaptar-se a esta nova realidade. Você que é servo do Ministério de Pregação, você também que é coordenador de grupo de oração, você que está aqui acompanhando esta live, meu irmão, minha irmã, tem te ajudado as reuniões de oração online, tem mantido a chama, tem te ajudado a manter a chama viva dentro de você? Sim ou não? Eu faço essa pergunta porque dentro de mim a chama tem se mantido acesa graças a essa graça que nos foi concedida por Deus, de nós podermos usar a tecnologia para evangelizar. Não fosse isso, né? Imagine que a internet, ela sim trouxe muito mal para a humanidade também, mas nós usamos para o bem e não podemos ficar tímidos, não.
porque se não fosse hoje a força que a internet tem, muitas coisas não estariam chegando até nós, irmãos. É a comunicação. Nós precisamos nos adaptar a esta nova realidade. Pregador, você precisa se preparar para isso. Você precisa ler livros, você precisa aprender a questão da oratória. Nós precisamos nos dedicar a isso, para esse anúncio continuar acontecendo. A palavra de Deus precisa ser pregada. Isso foi dito muito no nosso congresso online. A palavra de Deus tem que continuar sendo anunciada. Nós não vamos nos calar. E dentro das nossas casas foram abertos vários grupos de oração. Então nós precisamos continuar pregando. Então se prepare para essa nova realidade, porque nós não sabemos até quando ficaremos assim. Peçamos muito ao Senhor que isso passe logo. Mas nós não sabemos ainda quando exatamente nossos grupos de oração vão poder voltar a se reunir nas igrejas. É importante, está voltando algumas coisas aos poucos, a Santa Missa, enfim, mas nós precisamos nos adaptar a essa realidade para não ficarmos parados nesse tempo todo. É tanto que esta live interativa é uma consequência desse apelo do nosso coração da formação, do contato acontecer, para não ficarmos tão distantes das orientações ministeriais assim por um período tão longo de tempo, tá bom? Tem uma pergunta? Milton está pedindo para saudar o presidente estadual, Federico, que entrou na live. Ah, sim, glória a Deus. E tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Em média aí. Quero saudar meu querido presidente Fred, que está aqui acompanhando esta live. É a nossa primeira live ministerial, que é a live interativa. Seja bem-vindo, querido, para acompanhar conosco esse momento de partilha. Bom, tem uma pergunta aqui do Wellington Lopes, é isso mesmo? Em média, quanto tempo deve durar uma pregação? Ou não tem um tempo estipulado? A pregação, Wellington, na reunião de oração, ela tem sim um tempo ali pré-estabelecido, que deve levar em consideração, claro, o tempo da reunião de oração. Falando hoje sobre a realidade que nós estamos vivendo, que nós estamos tendo a reunião de oração online, ela dura no máximo 1 hora. Não é? Então 1 hora de live, a pregação ela deve ocupar ali no máximo 1/4 deste tempo, certo? Então 15 minutos é o tempo da pregação. Se os demais momentos da reunião de oração conseguirem ser um pouco mais suprimidos, a gente pode levar uma tolerância até 20 minutos. Mas o tempo que nós estamos estipulando para pregação e oração numa live de 1 hora é 20 minutos para o pregador ter o tempo de pregar e conduzir a oração no final da sua pregação, tá bom? Se você tem uma reunião de oração de 1h30, aí você pode estender esse tempo para 25 minutos, no máximo 30 minutos com a oração, tá bom? Isso no encontro, numa reunião de oração já normal, mas nas lives aconselha-se que esse tempo da live total seja de no máximo 1 hora. Então a pregação de 15 a 20 minutos. Tudo ok? Então vamos dar seguimento. Bom, irmãos, eu trouxe aqui 2 dicas, né? Dicas de como nós esquematizarmos o roteiro da nossa pregação. Eu vou usar 2 exemplos aqui, um mais enxuto, né? Deixa eu pegar aqui até esse conteúdo para trazer, mas eu trouxe aqui também um outro passo a passo de um livro do Prado Flores. Inclusive quero louvar a Deus pela vida do diácono Luiz Eduardo, que deve estar nos acompanhando também, e que ele nos trouxe também essa possibilidade aqui de dica para nós esquematizarmos o nosso roteiro. Então você tem o tema, o tema da pregação, e tem o rema, né? O tema o que você vai pregar. Você pode fazer o seu roteiro aí, claro, a partir do tema, mas você pode fazer o seu roteiro também a partir da análise narrativa, daquele texto bíblico que foi dado. Você pode fazer o roteiro a partir da Lectio Divina. Tem vários roteiros que você pode fazer, mas o tema da pregação sempre vai precisar existir. E o rema é aquela palavra
forte, a moção que mais ardeu o coração do servo do núcleo, ou quando não veio do núcleo, mas veio da sua oração, quando você recebeu o tema, ali você vai ter o rema da sua pregação, tá bom? E aí você vai depois colocar, nós vamos colocar o objetivo daquela pregação. Toda vez que nós vamos pregar um tema, nós temos um objetivo, com certeza temos um objetivo. Qual é o objetivo da sua pregação naquela hora? E aí, aproveitando esse espaço, eu quero dizer uma outra coisa muito importante. Irmãos, nunca vá para uma pregação, isso estaria lá no final da live, mas o Senhor já trouxe ao meu coração agora. Nunca vá para uma pregação só com o seu esquema montado, sem ter perguntado a Deus o que Ele quer falar para aquele povo ao qual Ele está te enviando. Se você tem o seu roteiro preparado, sim, mas eu não posso preparar um roteiro de pregação somente tecnicamente falando. Muitos roteiros estão aí belíssimos, tecnicamente falando. Eu coloco ali passagem do Catecismo da Igreja, eu coloco várias coisas ali, palavras de santos no meu roteiro, eu faço um belíssimo roteiro para pregar. E eu chego diante de um povo que não vai entender nada daquilo que eu estou falando. Por um simples detalhe, eu não perguntei ao Senhor o que Ele queria falar para aquelas pessoas. E quando eu faço isso, eu corro o risco de fazer uma pregação bonita, tecnicamente, mas que não toca o coração de ninguém, de quase nenhuma daquelas pessoas ao qual eu fui enviado. E você acaba saindo, às vezes até, se você tiver, claro, com o seu coração voltado ao Senhor, Ele vai te comunicar isso na sua intimidade. Você vai ter aquela sensação, poxa, faltou algo, o que foi? E aí você se pergunta, eu não perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu falasse. Então é importante que tenha essa atenção de sempre procurar ver a luz do Espírito Santo para quem eu vou pregar a palavra, né? Então a citação bíblica, a palavra de Deus, ela está no centro da pregação, ela precisa existir, a palavra de Deus. Não tem um cuidado que você precisa ter, pregador, que nós precisamos ter, de jamais avançar com a pregação, com tantas outras coisas e não pegar a palavra de Deus. Eu prego a palavra, então eu preciso usar a palavra de Deus na minha pregação. E eu preciso incentivar as pessoas a fazerem isso. Pregar sem a palavra é muito solto. O que é que eu estou pregando? Mas David, eu anotei aqui o versículo, está aqui e tal. Use a Bíblia, pregue com a Bíblia e pregue a palavra de Deus. Essa é a nossa missão. Se nós fugirmos disso, nós não estamos exercendo corretamente o ministério ao qual fomos chamados. Bom, ambientação é quando eu trago o contexto daquele texto bíblico. Eu apresento para as pessoas a realidade daquele texto bíblico, do lugar, né? Da realidade daquele povo, a cultura daquele povo. Por isso é importante estudar a palavra de Deus. É aconselhável que nós, pregadores, tenhamos uma Bíblia de estudo, que tenha rodapé, que tenha mais conteúdo de estudo daquela própria Bíblia ali, e que eu busque outros subsídios para estudar a palavra de Deus, de modo que eu consiga trazer o contexto e depois levar para a realidade atual aquela passagem bíblica, para a nossa realidade. Antes eu preciso centralizar as pessoas, centralizar o povo naquele texto, depois trazê-los para ele, para a vivência, né? Trazer para a realidade atual. Então aí a gente já tem a orientação, a explicação da palavra, exemplificação, testemunho. É importante que tenha o testemunho dentro da pregação, porque o testemunho arrasta, né? Então, quando eu trago o testemunho, pode ser da minha própria vida, ou um testemunho da vida de uma outra pessoa, mas eu trouxe o testemunho, isso faz com que as pessoas entendam que é possível viver aquela palavra. Então aí está algo interessante, o testemunho dentro da pregação, tá bom? Eu faço, então ali chegando para o final, um resumo daquilo que foi pregado, né? E aí a proposta
proposta. Qual a proposta que nós vamos fazer para a Assembleia diante daquilo que foi pregado? E aí chamá-los para viver. Nós vamos chamar o povo para viver aquilo que foi pregado. Então você faz aquela proposta, você investe mesmo. Tudo aquilo que você pregou, você investe agora para que aquilo seja vivido pelas pessoas. E aí, entrando na oração, nós vamos deixar que, claro, vamos ser usados pelo Espírito, deixarmos de ser usados, mas também deixar o Espírito Santo agir na vida das pessoas, porque ali, depois que você pregou, meu irmão, minha irmã, as pessoas vão dar a resposta delas para Deus, né? Então, se você pregou com unção, pregou com autoridade espiritual, na oração você vai lá, aquece e deixa o povo responder, aquece e deixa o povo dizer para Deus, eu quero, eu vou, e entrar naquela moção que foi pregada. E também, em alguns momentos, você vai revelar profeticamente aquilo que Deus vai trazendo ao seu coração. Tem uma pergunta? Uma pergunta aqui de Bruna. O pregador tem obrigatoriedade em conduzir momento de oração pós-pregação? Bom, essa pergunta de Bruna, pertinente, é uma outra uma outra pergunta de Alice que ia surgir aqui no final, mas é importante essa pergunta de Bruna. Olha só, Bruna, o pregador se preparou para aquele momento de anúncio. Se ele não se preparou para pregar, alguma coisa tem de errado. Então, é importante que parta dele esse momento de fechamento. A oração pós-pregação é uma missão do pregador, daquele que pregou a palavra. Ele precisa conduzir aquele momento, porque é aquilo que é o fechamento, é o que vai coroar, né, o que foi pregado. Entende isso? Existe uma comunhão entre o pregador e o ministro de louvor daquela reunião de oração, que acaba sendo um parceiro naquele momento de condução. Ele entra com a música, o ministro de louvor entra com a música, e em alguns momentos o Senhor acaba usando também alguma palavra, mas a responsabilidade da oração pós-pregação é do pregador. A pergunta da Alice era sobre se era obrigação do pregador encerrar, ou melhor, fazer a oração final da live. Não confundam oração final com oração pós-pregação, né? A oração pós-pregação é a oração que vai levar as pessoas a responderem para Deus diante daquilo que foi pregado. E a oração final cabe ao encerramento da reunião de oração mesmo, né? Depois dos avisos. Essa oração final pode ser uma Ave Maria, pode ser, lógico, a bênção, né? Para encerrar o momento e despedir o povo. Então, essa é a responsabilidade do ministro de louvor, do coordenador do grupo de oração, do dirigente de oração daquela noite, tá certo? Mas a oração pós-pregação é uma responsabilidade do pregador. E aí um detalhe importante, veja a possibilidade de concluir essa oração deixando os minutos para o coordenador do grupo, para o dirigente de oração daquela noite, para o animador daquela noite, vir fazer o fechamento, ler algumas mensagens que as pessoas postaram ali, alguns testemunhos, ter o momento dos avisos, a bênção, para encerrar a live. Isso vai acontecer também na reunião de oração presencial, tá bom? Então aqui a gente trouxe esse esquema, mas até em conversa com o Gledson também, nosso coordenador estadual, hoje nós temos usado um roteiro preparado com 3 partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. É lógico que isso aqui, esses elementos vão se encaixar dentro desses 3 passos: introdução, desenvolvimento e conclusão. O seu roteiro tem que ter isso, né? Tem que ter uma introdução, você tem que ter o desenvolvimento e a conclusão. Você não pode misturar isso tudo, trazer de novo, ou melhor, deixar para se apresentar lá no meio da pregação, ou deixar para falar o texto bíblico no final, enfim, confundir isso. Não, faça ordenado que vai dar certo, né? Na introdução você tem a saudação, você se apresenta nessa introdução, né? E você traz a motivação, a promessa daquela pregação também, ela vem ali na fase introdutória, né? No desenvolvimento, então você vai ter o enunciado, você vai ter também a argumentação,
a ideia primária e secundária da sua pregação. E ali você vai desenvolver a pregação, e ali dentro do desenvolvimento, né, a aplicação também daquele tema na vida da pessoa, na vida daqueles para os quais você está pregando. Na conclusão, você vai fazer a peroração, que é aquele fechamento, já levando aquilo que foi pregado para a oração, para a resposta das pessoas. Faz o resumo, né? O resumo traz aquela palavra forte, o que marcou, o imperativo, a mensagem que fica hoje é essa. Você traz também na conclusão, e aí entra na oração final, buscando essa resposta do povo. Então, o que a pregação precisa ter? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses tópicos que você também pode anotar e utilizar dentro da sua preparação, do seu roteiro, tá bom? Bom, o nosso tempo está bem avançado, deixa eu ver aqui. Eu vou apresentar agora para vocês alguns trabalhos desenvolvidos pelo Ministério de Pregação a nível estadual, tá certo? A nível estadual. Nós estamos realizando semanalmente a divulgação. Uma semana a gente divulga o mini informativo. Já divulgamos alguns minis informativos, eu trouxe 2 aqui para mostrar para vocês. Nós estamos divulgando. Isso é um trabalho do Ministério a nível estadual. Coloquei aqui a foto do Gladys, que é o nosso coordenador estadual, que é quem tem pastoreado esse trabalho, que temos feito junto com eles e está chegando até vocês. Aqui mesmo nós tivemos o mini informativo sobre o amor de Deus, o querigma Amor de Deus. Esta última semana nós divulgamos o mini informativo sobre o querigma Pecado, e tem ajudado as pessoas, porque como você prega esse tema? Aqui nós damos algumas dicas sobre isso, tá bom? Então você que ainda não deu uma atenção a esse material, analise ele com carinho, que você vai ver que é algo muito rico que Deus está nos dando a partir do Ministério de Pregação a nível estadual, tá bom? Vai ajudar muitos grupos de oração, ajudar muitos pregadores na vivência do querigma. O outro trabalho que nós estamos realizando são os podcasts. São vídeos de 2 minutinhos pregando algum determinado tema do querigma. Eu ia mostrar um aqui, mas o tempo curto não vou mostrar. Mas vocês também estão recebendo esses podcasts, que são pequeninas pregações de 2 minutos e alguns segundos, que também é um trabalho que nós estamos desenvolvendo no estado da Bahia com o Ministério de Pregação. Tem uma pergunta aqui da Valdenice Lopes. Na hora da pregação, o pregador não veio. De quem é a responsabilidade de pregar? Coordenador do grupo ou coordenador do Ministério de Pregação? Muito boa pergunta, viu, Valdenice? Parabéns. Deus abençoe. Bom, o coordenador do Ministério de Pregação deve ser a primeira pessoa a estar de prontidão, porque ele é o responsável por esse ministério na reunião de oração, certo? Então, o coordenador do Ministério de Pregação é o primeiro que vai estar de prontidão caso alguma coisa dê errado, inclusive nas lives, viu? Agora, claro, como as lives elas estão sendo transmitidas de casa, pode ser que o coordenador do Ministério de Pregação daquele determinado grupo não esteja no local da transmissão. E aí, para que ele entre na live de última hora, pode ser um pouco delicado. Então, é importante que no ambiente da transmissão tenha uma pessoa preparada de sobreaviso. Porque, na maioria dos casos, o pregador ele está entrando na live para pregar como convidado, né? Na maioria das vezes ele não está no ambiente da transmissão. Mas isso aí é o que mais pode dar errado no caso das lives, porque na hora dá um problema na internet, enfim. Então, no ambiente da transmissão é importante ter uma pessoa de prontidão. Claro que o coordenador do grupo de oração também vai estar ali de sobreaviso, vai estar sempre pronto, de prontidão para qualquer situação. Mas a primeira pessoa é o coordenador do Ministério de Pregação, que é responsável por esse ministério na reunião de oração, tá bom? Vamos dar seguimento. E aí nós temos os trabalhos desenvolvidos pelo Ministério de Pregação a nível nacional. Logo
no início do ano, nós tivemos uma proposta de estudo, que foi a proposta de estudo da carta aos Romanos. Você conseguiu estudar essa proposta da carta aos Romanos? Qual era o objetivo? Nós tornarmos pequenos grupos de estudo, ou até mesmo sozinho, mas a proposta inicial é formar pequenos grupos de estudo, ler o capítulo da carta aos Romanos e vir para esse material, que foi uma apostila disponibilizada pelo Leandro Rabelo. Aqui está o Leandro Rabelo, é o nosso coordenador nacional hoje do Ministério de Pregação. Esse material foi concedido pelo Frei Mauro, e o Leandro Rabelo agradece a ele por essa disponibilidade desse material. E é um material riquíssimo, irmãos. Se você não teve tempo de estudar, estude, porque a carta aos Romanos, não por acaso, essa carta vem sido trabalhada pela Renovação agora pelo segundo ano consecutivo. 2 temas discernidos pelo Conselho Nacional saíram dessa carta de São Paulo aos Romanos. Então, será que não seria interessante estudarmos essa carta, entender o que Deus quer falar conosco nesse tempo? Eu convido você a abraçar esse estudo, tá bom? É uma proposta. Depois nós tivemos um segundo congresso online do Ministério. Muitas pessoas da nossa diocese acompanharam. Teve um tema belíssimo: vossa palavra é um facho que ilumina nossos passos, ali do Salmo 118. E agora vai surgindo uma proposta nova de estudo, que é uma proposta de um material preparado pelo João Cláudio Rufino, sobre a figura do sentinela na palavra de Deus. Eu vou estar divulgando esse material para vocês, do Ministério de Pregação, e todos aqueles que desejarem estudar essa proposta aqui, tá bom? É uma proposta de leitura e estudo que traz também, agora vai diretamente à realidade do resgate da nossa identidade e da proposta de Deus para a nossa vida também nesse tempo como pregadores, tá bom, irmãos? Então, mais uma proposta de estudo vindo do Ministério de Pregação Nacional. A Mari, do Anunciando Jesus, ela fez uma pergunta pertinente. Já vou chegando para o finalzinho, tá bom, irmãos? Para o finalzinho aqui, deixa eu ver como é que está aqui o nosso povo acompanhando a nossa live. Bom, nós tivemos aqui já pelo tempo, né, como excedemos um pouco, um número bom de pessoas já saíram da transmissão. Mas as perguntas e respostas, algumas ficaram para o final. Como podemos viver e resgatar a identidade da RCC em um tempo de pandemia? Eu quero apresentar para vocês aqui nesse final um vídeo muito interessante para responder esta pergunta. Sobre a noção, o direcionamento que o Senhor nos dá para esses
Mas nesse vídeo eu quero ressaltar a importância do resgate da nossa identidade na minha e na tua vida pessoal como carismáticos que somos. Resgatemos a carismaticidade. Demos vazão ao Espírito Santo para que Ele possa fazer um novo na nossa vida. Nos levar a águas mais profundas. Voltemos ao primeiro amor. Em Apocalipse 2, de 2 a 5, nós lemos que o Senhor diz assim: obrigado porque você tem me servido, porque você tem lutado pelo meu nome, porque você tem perseverado. No entanto, tenho algo contra ti, que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Resgatar a identidade na vida pessoal de cada carismático é voltar ao primeiro amor, voltar à nascente das águas, voltar ao que é essencial na vida de um cristão, na vida de um carismático. Portanto, eu quero te convidar a resgatar a identidade da LCC na tua vida, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo através do teu testemunho. Deus te abençoe, um bom resgate na tua vida pessoal. Então, irmãos, já estamos chegando ao final, mas eu fiz questão de mostrar esse vídeo do Vinícius, que é o nosso presidente nacional do movimento, e ele falando sobre esses 3 passos que Deus colocou no coração dele, que é resgatar, guardar e propagar a identidade da renovação carismática. Muito linda essa moção. E então tem a pergunta da Mari: como podemos viver e resgatar a identidade da RCC em tempo de pandemia? Amados, aqueles que são batizados no Espírito Santo têm o fogo abrasador dentro de si e não vai conseguir controlar essa graça. Por isso, independente da maneira, continue pregando a palavra de Deus e propagando o batismo do Espírito Santo. Olha, irmãos, a identidade da RCC é essa, é o batismo do Espírito Santo. E nós precisamos viver essa experiência daquilo que as suas consequências nos traz. Aquele que é batizado no Espírito tem uma vida de louvor, tem uma vida de júbilo a Deus. A renovação está com uma proposta nesse tempo de 30 dias de louvor, e nós estamos recebendo isso, essas partilhas feitas, esses momentos conduzidos pelos diversos coordenadores estaduais do movimento, pregando o louvor, dirigindo o louvor, a oração de louvor, a partir da palavra de Deus. Isso faz parte da nossa identidade. Isso também é resgate, resgatar o louvor. Não fique no saudosismo, lembrando como era o seu grupo de oração, como era a renovação há tantos anos atrás. Não, traga isso de volta. Vamos viver de novo este fogo abrasador que o batismo do Espírito Santo nos traz e vivê-lo no dia a dia. Vivendo no dia a dia. O batismo do Espírito Santo não pode ser algo, um acontecimento. Aconteceu comigo naquele tempo, mas passou. Não! A sua consequência deve continuar ecoando na minha vida para sempre. Amém? E isso eu vou levar outros a essa experiência. Mas se eu deixar o Espírito Santo ele esfriar dentro de mim, digamos assim, como a gente falava no início, né? Se eu for perdendo esses laços, esses traços do batismo do Espírito Santo, lógico que a identidade vai se perder, não é isso mesmo? Então, nós precisamos manter viva a chama do dom de Deus que existe em nós. Mesmo nesse tempo de pandemia,
Deus não quer o mal para nenhum de nós, irmãos. Deus quer para nós a salvação eterna, Deus quer para nós o céu, e Ele não deixa de ser Senhor, de ser Deus, independente de qualquer circunstância. O Senhor não se alegra com o sofrimento de ninguém, e Ele não pode deixar de ser glorificado por conta das consequências que a humanidade está sofrendo pelos seus próprios atos. A humanidade está sofrendo consequência dos seus próprios erros, e Deus precisa ser exaltado e glorificado para que o coração dele seja movido em nosso favor. Se nós não colocamos Ele e não damos a Ele as honras e as glórias que Ele merece como Senhor de nossa vida, o coração de Deus não se moverá a nosso favor. Nós precisamos resgatar a identidade do louvor que está em nós, engrandecer o nome do Senhor, independente das nossas dificuldades. Nós precisamos louvar e glorificar o Senhor o tempo todo. Amém? Então aqui estiveram os verbos. A Valéria também perguntou o que diferencia o pregador da RCC dos demais pregadores. Quais as características de um pregador da RCC? Bom, é um pouco delicado falar sobre isso, no sentido de dizer que nós não somos melhores do que outros pregadores de comunidades, de vida, das paróquias. O pregador da renovação carismática não pode se intitular ou se dizer melhor ou pior também do que nenhum outro pregador. O pregador da renovação carismática, ele precisa seguir as diretrizes do movimento. É isso que vai diferenciá-lo dos demais pregadores. O seguir as diretrizes, ele ser obediente às instâncias de coordenação, ele seguir as orientações do ministério a nível diocesano, estadual e nacional, ele ser obediente à palavra de Deus e submisso nos momentos que precisar ser submisso. Isso vai diferenciar esse servo de alguns outros servos, mas eu não posso dizer que seja de um servo de um lugar ou de outro. Não, isso não vem ao caso. Mas o que vai caracterizar o pregador da renovação carismática é isso, é a obediência às diretrizes do movimento. É aquele pregador que vive a identidade carismática. É o pregador batizado no Espírito Santo e que anuncia a palavra de Deus com base naquilo que ele se preparou, que ele se formou, né, nas diretrizes do movimento ao qual ele participa, tá bom? Ela citou aqui alguns elementos, como o estudo da pregação, o testemunho também, e qual a importância desses elementos andarem juntos. Sim, se eu prego a palavra de Deus e eu não vivo aquilo que eu prego, eu sinto muito dizer isso. É melhor que eu pare de pregar do que eu querer pregar para os outros fazerem o que eu não pratico, o que eu não vivo na minha vida pessoal. Irmãos, não vamos viver pregações de fachada, não. Não vamos ver pregações de emoção. Não vamos ser somente igreja quando está no grupo de oração para pregar. Não, eu preciso dar testemunho o tempo todo. E aquele que anuncia a palavra de Deus e não tem coragem de fazer renúncia de vida, não tem coragem de fazer nenhuma renúncia do prazer da carne e quer continuar pregando nessa circunstância, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a buscar em Deus a coragem de romper consigo mesmo para continuar anunciando a palavra de Deus. Romper com a carne, com os prazeres da carne. É preciso ter testemunho de homem e de mulher de Deus para anunciar a palavra dele. Deus capacita os escolhidos, mas eu preciso deixar a minha vida ser forjada por Deus também nas minhas realidades humanas. Deus vai me capacitar para o exercício da missão, mas eu preciso escolher entre o pecado ou a santidade. Então é importante, o testemunho de vida precisa caminhar junto com o exercício da missão. Amém? A resposta dessa pergunta da Alice já foi dada sobre a oração no final das lives, né? Eliana falava sobre quais as técnicas que devemos praticar para melhorar nosso conhecimento bíblico. E aí não tem resposta para isso a não ser o estudo, né? Nós precisamos estudar constantemente a palavra de Deus, mas não somente lendo os textos, mas buscando compreender, tirar dúvidas sobre
palavras que nos chamaram a atenção e eu não sei o que significa. Eu preciso ir no rodapé da minha Bíblia, eu preciso buscar uma Bíblia de estudo, eu preciso buscar o catecismo da igreja, que também tem muita relação com a palavra de Deus. Quando você vai vendo o catecismo da igreja, você vai vendo que ele, o tempo todo, nas citações do catecismo, traz os textos bíblicos. Então ali eu vou fazendo estudos paralelos da palavra de Deus. Eu recomendo um curso online da Renovação Carismática, que é um curso ministrado justamente pelo João Cláudio Rufino, que é professor na área de Bíblia na Universidade Federal em São Paulo. E esse curso aqui é Instrumentos Eficazes para Melhor Compreender a Bíblia. É um curso online da RCC Brasil. Você procura no site da RCC e faz esse curso, que vai te ajudar muito a ter intimidade, ou melhor, conhecimento, compreensão da palavra de Deus. Recomendo também aqui um livro, porque tem uma outra pergunta aqui da Eliana, que fala sobre dominar uma boa oratória, né? Eu recomendo o livro Falar em Público, Desafio e Sucesso, para pessoas que querem melhorar a questão da oratória, do falar em público. Ela fala também aqui sobre citar versículos no seu roteiro. Não é obrigado o pregador ter textos bíblicos, ou melhor, versículos bíblicos gravados na cabeça. Algumas pessoas têm essa facilidade. Eu tenho muita dificuldade com isso, de gravar os versículos onde está aquela determinada passagem. Mas não é um problema você anotar no seu roteiro. Você pode até falar sem olhar, mas não seja vaidoso, não tenha essa preocupação de querer citar versículos dentro da sua pregação, sem olhar, somente para garantir que você tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Não é isso que vai definir que você tem conhecimento. O que vai definir é justamente você pregar a palavra de Deus, mas dizer versículos gravados nem sempre significa conhecimento da palavra. Muitas vezes sim, outras vezes não. É um detalhe, tá bom? Sem timidez, continuando a recomendação, e com total eloquência, né? Eu achei interessante, ela falava sobre essa total eloquência para proclamar a palavra de Deus, para exercer a pregação. Bom, pregador, não tenha pressa de ser perfeito no exercício desse ministério. O crescimento, você vai melhorar na sua pregação com o tempo. A cada dia você será melhor se você sempre olhando para si mesmo dizer: eu posso, a próxima pregação vai ser sempre melhor do que essa, né, que você acabou de fazer. Então, nesse sentido, continue estudando, continue buscando, se aprofundando e também espiritualmente mantendo intimidade, relacionamento com Deus, para que você não se perca ou não vá, eu diria, diminuindo, não vá esfriando no exercício do seu ministério, mas pelo contrário, vá evoluindo. Tem uma pergunta aqui, Regina, vai de São Francisco do Conde, do nosso centro de Fátima. David, fale desse material que você enviou para o MP e que considera importante para conhecimento e exercício da palavra. Rose aqui reforçou que o João Cláudio Rufino é professor na USP de São Paulo, isso mesmo. Bom, Regina, eu não vou reforçar muito sobre esse material agora por causa do tempo, tá? Mas eu vou divulgar o material, viu? Para vocês, para que a gente possa adentrar esse estudo. Luiz Eduardo reforça sobre estudar o catecismo da igreja, muito importante. Eu vou enviar o material, viu? Esse novo sobre o sentinela. O outro, eu já divulguei o outro material, que é o estudo da carta aos Romanos. Foi divulgado uns 2 meses atrás, mas aqueles que tiverem interesse ou porque não conseguiram estudar e já perderam esse material, não salvou no computador essa apostila, alguma coisa assim, eu posso estar enviando novamente, tá bom? Para que a gente faça esses estudos. Lembrando que são propostas, mas que são propostas maravilhosas. Nenhum pregador é obrigado a fazer esse estudo, mas eu recomendo muito que façam, porque vai nos ajudar e muito na nossa espiritualidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eliana falava sobre perguntas. Como usar
Na verdade, a dúvida dela era saber se era possível fazer perguntas à Assembleia durante a pregação. Existe uma diferença entre pregação e formação, certo? Existem pregadores que também são formadores e formadores que também pregam, mas na pregação não é muito aconselhável que eu fique fazendo perguntas à Assembleia, não se recomenda isso, que eu fique fazendo perguntas. Algumas vezes vai existir uma pergunta, mas que na verdade ela vem com uma interrogação, mas eu diria aquela frase, né? Eu dizendo aquela frase, eu deixo uma interrogação, mas na verdade é mais no sentido de levar a Assembleia a uma reflexão naquele momento. Eu não preciso ficar esperando que eles respondam, mas eu levei a Assembleia a refletir diante daquela pergunta. Então, não fique perguntando durante a pregação, olhando para as pessoas fazendo perguntas, porque você pode acabar levando constrangimento. E naquele momento, quem foi chamado a responder as dúvidas da Assembleia foi você. É você que vai pregar. As dúvidas estão no coração deles e foram reveladas a você pelo Espírito Santo. Então pregue, e quando você pregar, você já vai estar respondendo as dúvidas do povo. Então não fique fazendo perguntas a eles ali, porque é você que foi chamado a dizer, a responder, a falar de Deus para aquelas pessoas. Inclusive, durante a pregação, no exercício desse ministério, muitas vezes algumas pessoas se levantam depois no testemunho e dizem: parece que essa pessoa veio aqui só para falar comigo. Então, será que você já respondeu perguntas daquela pessoa ali na sua pregação? Claro que sim. E como foi que você soube quais foram essas perguntas? O Espírito revelou no seu coração, né? Então, durante a pregação não se recomenda fazer perguntas à Assembleia. É preciso que sempre se faça explicação sobre o assunto pregado? Essa foi uma outra pergunta. Você precisa pregar o tema. O tema que te foi dado precisa ser pregado, porque ele foi discernido. Existe uma moção. E se eu fugir disso, achando que Deus me revelou outra coisa, então o mesmo Deus que fala com você é o Deus que falou naquele núcleo do grupo de oração. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Amém? Glória a Deus. Então, nesse sentido, seja obediente, pregue o tema que te foi destinado. E claro, você na pregação, você vai, não é que você vai ficar se apegando aos detalhes de explicar, mais uma vez eu reforço. Existem características diferentes no momento que eu estou formando e no momento que eu estou pregando a palavra de Deus, certo? Existe mais na característica do formador explicar com mais detalhes algumas coisas. Dentro da pregação, eu não posso explicar todos os detalhes de tudo, mas claro, eu vou elucidar a palavra de Deus para a Assembleia, eu vou deixar as pessoas saírem dali justificadas, compreendendo o tema, porque eu vou estar falando sobre ele durante a minha pregação com diversos argumentos, tá bom? Essa pergunta aqui foi uma pergunta minha mesmo, que eu fiz para mim e faço para você. Quando somos chamados, temos perguntado a Deus para quem iremos pregar? Independente dos nossos esquemas, temos perguntado o que Ele quer para aquelas pessoas? Isso foi aquilo que eu trouxe em determinado momento da live, falando justamente sobre isso. Eu tenho o meu roteiro, eu tenho um tema a ser pregado, mas até mesmo como eu vou pregar esse tema, os argumentos que eu vou utilizar na pregação, eles estão diretamente ligados ao público ao qual Deus me enviou. Então tenha esse cuidado de perguntar a Deus. Muitas vezes você preparou uma pregação cheia de argumentos riquíssimos, mas você chega diante de uma assembleia que está sedenta de uma outra coisa. Chega diante de um povo simples, um povo humilde e que precisa de uma palavra mais simples, mas que toque os seus corações. Então você precisa se adaptar às pessoas às quais Deus te enviou. Tenha sempre o carinho de perguntar a Ele antes. E se você se surpreender depois que chegar diante da Assembleia, deixe o Espírito Santo te usar naquele momento. Deixe talvez Ele quebrar alguns dos seus esquemas que estão montados para que você pregue a vontade de Deus e não a sua vontade, não a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Amém, queridos? Creio que seja isso. Já excedemos bastante o nosso tempo. Peço 1000 perdões
a todas as pessoas que acompanharam essa transmissão. Realmente fazer essa live em 1 hora é muito complicado, mas também porque são muitas informações, eu quis trazer um pouquinho de cada coisa, porque eu não sei quando o Ministério de Pregação terá uma nova oportunidade. Então, assim também pode ser os outros ministérios, se tiverem muito conteúdo a passar, pode ser que exceda um pouco. O Ministério de Pregação tinha muitas novidades, eu acabei até algumas coisas pincelando, gostaria de ter tido mais tempo, mas realmente é complicado você gerenciar o tempo quando você tem tantos aspectos, tantas coisas a tratar. Me perdoem, viu? De coração, mas eu agradeço a todos aqueles que acompanharam essa live até o final, aqueles que tiraram dúvidas. Meu WhatsApp está disponível para quem quiser falar diretamente comigo, 9694-7528, tá bom? É o meu WhatsApp, 9694-7528. Você pode também falar com o coordenador da pregação, do seu grupo de oração. Se ele não te responder, se ele precisar entrar em contato comigo, ele vai entrar em contato comigo, com o seu coordenador de grupo de oração, tá bom? Então, eu quero que vocês me incomodem nesse tempo. Já está no último semestre dessa minha coordenação, nós precisamos frear um trabalho que estávamos fazendo dos polos de formação em consequência da pandemia, mas esse contato aqui para mim foi de muita alegria poder estar trazendo essas novidades para vocês. Então me incomodem mesmo nesse último semestre para que eu possa tentar de alguma maneira ajudar a cumprir também a missão de Deus na vida de vocês e a missão ao qual eu fui chamado. Amém? Vamos rezar e glorificar o Senhor por tudo isso, erguer nossos braços e render a Ele um louvor por toda a graça desta noite. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, porque a Tua palavra, ela foi pregada, ela foi anunciada aqui também durante este momento. Nós vivemos a Tua palavra nessa live interativa e nós também aprendemos de Ti, Senhor. Nós partilhamos a Vossa graça. Eu te louvo até mesmo pelas falhas, eu te louvo por tudo aquilo que talvez não tenha ficado claro para as pessoas. Eu te louvo pelas minhas dificuldades, pelas dificuldades de cada pregador dessa nossa diocese de Camaçari. Eu te louvo por cada detalhe, Senhor, que está na nossa vida missionária, porque o Senhor é o dono de tudo e todas as coisas são tuas, te pertencem. Então que o Senhor possa assumir o controle das nossas vidas. Eu rezo agora e peço a Deus que derrame uma unção nova sobre os grupos de oração da Diocese de Camaçari, sobre cada grupo de oração, uma nova unção, que o profetismo aconteça, que a identidade da RCC seja resgatada, que o batismo do Espírito Santo aconteça. Irmãos, mesmo pelas mídias sociais, pessoas podem experimentar o batismo do Espírito Santo. Então, Senhor, eu te peço uma nova unção sobre os grupos de oração, sobre os pregadores da nossa diocese, para que a identidade seja vivida nas nossas vidas, mas também seja pregada e o batismo do Espírito Santo possa continuar sendo realizado na vida de muitos irmãos pelo poder do seu Espírito, pela imposição das mãos, pelas nossas orações, pela tua vontade, Senhor, que tem que acontecer no meio de nós. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, irmãos. Deus os abençoe e até a próxima.